Olá pessoal do primeiro ano, aqui é o professor Demilson Pereira Ribeiro. Como sempre, deixo o contato aqui para que, se vocês precisarem, além do nosso grupo do WhatsApp lá, que a gente tem, né, o grupo do primeiro D, primeiro E, depois o nosso grupo separado de língua portuguesa, tem também contato aqui do Instagram para vocês mandarem lá os trabalhos, que a gente está sempre dividindo, né, os mapas mentais. Então vamos lá, vamos continuar o nosso plano de estudo tutorado. Vocês estão no primeiro ano do ensino médio. Nós já caminhamos aqui no volume 5. Lembrando que todo volume a gente tem desenvolvido bem as nossas atividades. Espero que vocês prestem bastante atenção, que vocês entendam que, apesar da dificuldade, eu tenho ficado muito satisfeito quando vocês mandam a foto do caderno aí. O caderno está bem organizado, com data. Bom, nós estamos na terceira semana do nosso estudo de língua portuguesa. O que nós estudamos na primeira semana? Na primeira semana nós estudamos o contexto de produção, circulação e recepção de textos. Eu já falei para vocês que isso é muito cobrado nos vestibulares e no Enem. Então, se vocês optarem por fazer um vestibular, vocês vão enfrentar essa cobrança aqui na parte de língua portuguesa. Se vocês optarem por fazer o Enem, vocês vão enfrentar também essa cobrança, que é a questão, normalmente, ela coloca o texto lá e pede para você analisar o contexto de produção, o contexto de circulação ou recepção desses textos. Na semana 2, o que nós trabalhamos na semana 2? Na semana 2 também nós trabalhamos de maneira bem interessante a informação explícita e a informação implícita. O que é a informação explícita? É aquela informação que eu leio e consigo, de maneira muito fácil, muito evidente, identificar ela no texto. É o que nós chamamos de leitura superficial, ou também hoje em dia chamada de leitura horizontal. E a informação implícita? Bom, a informação implícita é mais difícil. Aí dentro da teoria de leitura, se a gente pegar para analisar, a informação implícita ela vem através dos procedimentos de leitura que nós chamamos de dedução, inferência, indução. Aqui nós vamos falar numa leitura profunda, uma leitura vertical. Bom, e nessa semana 3, o que nós vamos trabalhar? A organização temática. Essa também é muito interessante. O que quer dizer? Um texto, normalmente, ele é escrito baseado no que nós chamamos de campo semântico. Então, imaginem comigo que eu vou escrever um texto sobre pandemia. Quando eu terminar de escrever esse texto ele vai ter um campo semântico, ou seja, ele vai ter um conjunto de palavras que está direta ou indiretamente ligado a esse tema. Isso facilita muito porque estrutura a capacidade de leitura. Então, quando você for interpretar um texto, uma questão, fazer uma questão de interpretação de texto, você vai usar essa estratégia chamada organização temática que você usou para escrever o texto, ou alguém usou para escrever o texto, como um procedimento ou uma estratégia de leitura. Ok, pessoal? Bom, desde a semana passada eu trouxe aqui para vocês uma dica para o estudante. Estude sempre fazendo anotações. Quando nós anotamos, fazemos um esforço de síntese e, como resultado, nós melhoramos a nossa capacidade de refletir. Nessa semana 3, o que nós vamos trabalhar? O nosso eixo temático é a linguagem e a língua. O tópico que nós estamos trabalhando é a organização temática. E a habilidade? Nós vamos trabalhar aqui 3 habilidades. A primeira é reconhecer a organização temática de um texto, identificando a ordem de apresentação das informações no texto, o tópico, temas, subtópicos discursivos do texto. A segunda é resumir, resenhar textos, com manejo adequado das vozes envolvidas, né? A voz do autor, do resenhador. O terceiro é produzir apresentações e comentários apreciativos e críticos sobre livros, filmes, discos, canções, espetáculos de teatro e dança, exposições e etc., como formas de discurso repertado ou reportado e citações para o uso em texto de divulgação de estudos e pesquisa. Quais são os conteúdos relacionados? Aqui nós temos um conteúdo só, que é a interpretação de texto, mas que é fundamental para tudo que vocês vão fazer depois na vida de estudo de vocês. Começando aqui, nós começamos com um pequeno texto. Você já ouviu aquele ditado? Então veja,
Gênero textual. Nós temos aqui um ditado: quem canta, seus males espanta. A música, que é uma expressão artística, é uma forma de expressão humana. É comum a gente ouvir uma música e ela nos remeter a memórias felizes ou não. O fato é que algumas melodias, acordes, ritmos são capazes de despertar diferentes emoções: rir, chorar, nos acalmar ou agitar. Você já se emocionou com alguma música? Alguma música já fez com que você se recordasse de um momento ou de algum importante momento da sua vida? Nascido na periferia de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, o rapper Psicoprata usa a própria experiência da vida para compor as letras que falam sobre violência, dificuldade, superação, denúncias sociais. Leia o texto abaixo. A leitura, gente, que a gente trabalha aqui, eu sempre falo para vocês que é a leitura ativa. É aquela leitura que você vai ler, grifar, destacar. Você vai trabalhar não só o campo semântico do texto, né? Não só o conteúdo do texto, mas você vai trabalhar a forma também. Então vamos destacar aí, ó. O rap é a voz da denúncia. Psicoparata, sobre letras que retratam a sociedade. Olha como que ele diz aqui em primeira pessoa, ó, sou de periferia e sempre fui. O rap veio para mim por uma necessidade de quê? De me expressar, expressar o que sentia, as coisas erradas que via. O rap é fundamental dentro da sociedade, porque é a voz da denúncia. Aí quero que vocês prestem bastante atenção. Então, nesse primeiro momento, é a voz do enunciador. Ele está demonstrando aqui um pouco da sua arte, que é o rap, para que serve, qual o seu pensamento. O resto aqui eu quero que vocês leiam e grifem com bastante atenção, prestando mesmo atenção no conteúdo que está aqui, tá certo? Aí depois que vocês lerem, grifarem, destacarem, embaixo vem: responda as questões de acordo com as informações do texto. Lembrando que nós temos informações implícitas e informações explícitas no texto. Aí na correção das nossas atividades aqui, prestem bastante atenção aqui na correção das atividades. Quais as razões que levaram o rapper Psicoprata a cantar o rap? A nossa resposta vai caminhar naquilo que nós estávamos raciocinando ali, né? As razões que levaram o rapper Psicoprata a cantar o rap foram, especialmente, a necessidade que ele possuía de expressar o que sentia e também mostrar, denunciar as coisas erradas que via. Na número 2, vai perguntar assim: você sabia que a palavra rap significa ritmo e poesia? Muitos compositores e escritores utilizam suas obras para expressarem seus sentimentos e denunciar algum fato. Identifique trecho do texto com o rapper Psicopata em que ele fala sobre sentimentos. Aí vocês podem identificar, mas eu adiantei aqui para vocês o seguinte: o principal trecho que nós podemos ver ele falando sobre os sentimentos está no trecho que ele diz assim: acho que o rap tem esse papel de trazer a vida à tona, especialmente para as pessoas que se sentem desiludidas. Então veja que ele trata aqui de um sentimento, a desilusão. E a desilusão, no que se refere ao aspecto mais profundo, que é a desilusão social, é não se sentir amparado socialmente. Na 3 pergunta assim: observe o emprego do pronome ele. Pronome ele que representa a terceira pessoa do singular. Nas frases abaixo. Recorra ao texto e identifique a quem se refere. Aqui, gente, aplica aquilo que a gente tem trabalhado, que é a regra do contexto. Então, eu vou ler aqui a frase e eu tenho que prestar atenção lá no contexto. Então, diz ali, ó, aí quando vem aqui, ao lado da Fuse, ele venceu o concurso de bandas promovidas pelo evento. Aqui o pronome ele se refere a quem? Se refere ao próprio rapper, porque está fazendo lá no contexto uma ligação direta entre o rapper que venceu aqueles eventos que estavam enunciados ali. Agora presta atenção que na letra B. Na letra B de novo aparece ele
Mas aí vem, ele é a revolução, a mudança, a superação. Nesse caso aqui, se você voltar lá no texto e analisar o contexto, o pronome ele está substituindo a palavra rap. Então, nessa frase, o pronome ele se refere ao rap, a manifestação cultural, artística. Bom, ainda continuando aí a correção das atividades, eu quero que vocês prestem atenção na número 4. Ela diz que escolha um rap de sua preferência, é muito importante, e reflita sobre os sentimentos e emoções que o compositor expõe na música. Registre sua reflexão. Você poderá fazer esse registro utilizando palavras e imagens. Então, olha que interessante. Nós já estudamos os textos, né? Classificação, gêneros textuais, os tipos textuais. Aqui você vai poder usar o texto verbal, em que você vai escrever as suas ideias. Você vai poder utilizar o texto visual, você vai poder desenhar suas ideias, ou então fazer o texto sincrético, como a gente fala na tirinha, que você usa as palavras e usa também as imagens, tá certo? Lembre-se que essa é uma questão pessoal. Você terá que ouvir um artista de rap que você goste, procurar uma letra que você goste e refletir. Refletir, escrevendo, desenhando, expressando o máximo as suas ideias. O mais importante aqui é que você expresse as suas ideias, para que fique tudo bem claro, especialmente a respeito do que você está pensando, o que você analisou, do que nós estamos trabalhando aqui, das mais diversas temáticas possíveis. Então, sejam os temas que estão no momento, temas interessantes, temas instigantes, procura aquilo que realmente mexa com o seu pensamento, para que você possa desenvolver a sua criatividade, né? Colocar as ideias no papel é muito importante. Pessoal, então nós estamos aqui na terceira semana. Aqui eu finalizo com vocês. Espero que vocês estudem bastante, façam tudo certinho. Até a próxima, se Deus quiser. E fico, principalmente aqui é o meu desejo que vocês continuem fazendo tudo de maneira correta, tá joia? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.